Você ouve ZYR 424, Rádio Comunitária, Cidade Alta FM de Alta Floresta, Mato Grosso, 87,9 MHz. Uma emissora da Arca, Associação Rádio Comunitária Cidade Alta. Cidade Alta FM, a sua rádio. Torre e Sistema Irradiante, localizado na Avenida Minas Gerais, número 25, bairro Cidade Alta, em Alta Floresta, Mato Grosso. Cidade Alta FM, você em primeiro lugar. Eu quero sucesso, eu quero alegria, todo dia no meu rádio. Cidade Alta FM, a sua rádio. Vem com a gente, Cidade Alta FM. Cidade Alta FM, a sua rádio. O mosquito Aedes aegypti está solta. Acabe com a água parada e evite o acúmulo de lixo. Só depende de você. Vamos acabar com o mosquito. Programa Satélite na Floresta. Uma alternativa para os seus ouvidos e cérebro. Entrevistas, musicais, agenda cultural, educação, sustentabilidade e meio ambiente, arte independente. Programa Satélite na Floresta, onde o artista independente e o pensamento livre se encontram. Toda semana na Rádio Comunitária Cidade Alta. Como é que é, Dedê? Isso aí, sossegado. Tá bom mesmo, hein? Não, legal, legal. Cada um pra sua. É isso aí, caríssimos ouvintes, estamos começando aqui mais um programa Satélite na Floresta, hoje 13/8/2016, aqui pela Rádio Comunitária Cidade Alta 87.9 FM. Este é o programa Satélite na Floresta em órbita neste momento. É isso aí, caríssimos ouvintes. E o programa de hoje tem como tema Sem educação não dá. Um país se faz através de homens, mulheres, muitos livros e luta. Nós teríamos aqui esta semana a presença do artista plástico Gerlando Barros, mas infelizmente ele teve um probleminha hoje e ele não poderá vir, mas estará aqui conosco o Josinei Matos, professor lá do Seja, também aí um produtor também fotográfico. Ele estará aqui conosco e nós conversaremos hoje sobre este tema, visto que o Josinei, ele tem um projeto muito interessante lá no Seja, com os alunos do Seja, e é um projeto onde eles fazem a cobertura de determinadas situações que estão ocorrendo no universo da escola, no universo educacional. Então é muito interessante porque eles já participaram aqui do programa enviando material pra gente. É uma parceria que está sendo muito bem sucedida, está ocorrendo de maneira muito bem sucedida. Então hoje a gente vai receber aqui o Josinei pra gente falar sobre esse tema. Sem educação não dá, um país se faz através de homens, mulheres, muitos livros e luta. Sim, e o programa de hoje nós temos muita música boa, muita música do universo independente e também nós temos bastante informação. No primeiro bloco, agora que nós vamos passar para vocês, prezadíssimos, prezadíssimas ouvintes, nós ouviremos aqui a banda Anjo Gabriel, que é lá de Pernambuco, da cidade de Recife, com a música O Poder do Pássaro Flamejante, uma banda aí de música psicodélica, uma música progressiva,
bem interessante, bem diferente. E nós voltamos então, depois desse primeiro bloco musical, com bastante informação. Hoje aqui nós vamos falar do primeiro encontro científico que vai ocorrer na cidade. Nós vamos falar aqui também, nós temos aqui também uma entrevista com Ícaro Max, que é um poeta, compositor, pensador livre lá de João Pessoa, Paraíba. Então hoje também nós temos aqui uma entrevista online com o Ícaro Max, entre outras informações, caríssimos ouvintes, como por exemplo as atividades que estão rolando no TEAF e muito mais. Daqui a pouco a gente volta então e o Josinei estará conosco já já.
É isso aí, caríssimos ouvintes, estamos de volta aqui, programa Satélite na Floresta hoje, dia 13 de agosto de 2016. O tema do dia é Sem Educação Não Dá, um país se faz através de homens, mulheres, muitos livros e luta. E nós estamos aqui, então, com a presença ilustre de Josinei Matos, professor de filosofia lá do Seja, e o Alan Alisson, que é técnico de informática e também é ex-aluno lá do Seja. E hoje nós temos aqui muita coisa pra gente conversar. Vocês acabaram de ouvir aí o primeiro bloco musical com a banda Anjo Gabriel, lá de Recife, Pernambuco, com a música O Poder do Pássaro Flamejante. Mas daqui a pouco a gente tem muito mais música independente ainda, tá, gente? Eu não falei, mas ainda hoje nós temos Adriana Zambuja, lá de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Nós temos também aqui música de Igor Carvalho, de Cuiabá, aqui do Mato Grosso. E nós temos também música da banda Médios, lá de Taubaté, São Paulo. Então daqui a pouco a gente continua aqui com essa seleção maravilhosa de músicas independentes. Mas agora, neste momento, nós vamos falar sobre educação, nós vamos falar sobre projetos educacionais, nós vamos falar sobre algumas questões que são e que não são polêmicas neste universo da educação. E está aqui ao meu lado Josinei Matos e Alan Alisson. Muito boa tarde, meus amigos. Boa tarde, prazer estar aqui contigo hoje. Muito bom. Olha só, o Josinei, é o seguinte, a gente já tem uma parceria estabelecida aqui com vocês, visto que vocês aí acompanharam as mobilizações dos professores aqui na cidade da Alta Floresta, inclusive até a saída dos professores da cidade, a ida para outras localidades. E você vai contar pra gente daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre o que nós já colocamos aqui no ar, e você vai falar sobre esse projeto também que vocês estão desenvolvendo lá no Seja, que é o projeto Memória do Seja, lá com a professora Jusilene. Então vou querer que vocês falem um pouquinho disso já, daqui a pouquinho. Porque é o seguinte, Josinei, aqui no programa Satélite na Floresta, esse nome não é à toa. O satélite, uma das funções do satélite, ele fazer o mapeamento de uma localidade à superfície terrestre, de uma área específica da superfície terrestre. E o nosso satélite está aqui sobre a cidade de Alta Floresta. E uma das funções desse satélite é mapear o elemento humano da cidade. Então quando a gente traz aqui os convidados, a gente fica muito curioso em saber de onde são esses convidados, né? Se eles são daqui da cidade, se eles vieram de fora e como é que eles chegaram até aqui, se são de fora, né? Então, pra gente começar, Josinei, você, cara, de onde que você é? Você é aqui mesmo da cidade? Você veio de fora? Como é que é essa sua trajetória aí? Não, eu cheguei em Alta Floresta no ano de 2012. No caso, eu vim para cá logo no começo de 2012 por questões de trabalho, né? Eu vim de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Lá eu me formei em filosofia e eu já dava aula, né? Então, em 2012 eu passei a morar e também a trabalhar aqui em Alta Floresta. E desde então estou aqui trabalhando na rede estadual. Ah, sim. Você já veio como professor para a cidade de Alta Floresta? Então? Sim, eu já era formado professor, né? Uhum. Já era licenciado na área, filosofia, área específica, né? Uhum. E desde então atuo como professor da área de humanas, né? Trabalhei no Furlane, a primeira escola que eu trabalhei aqui na cidade de Alta Floresta foi o Furlane. Uhum. Posteriormente trabalhei no Dom Bosco, Jardim Universitário, onde eu atuo, e também atualmente no Seja, que é uma experiência nova, porém nem tanto, porque quando eu comecei a dar aula, justamente, a primeira turma que eu peguei, as primeiras turmas que eu trabalhei foi uma turma de educação de jovens e adultos. Né? Então, eu gostei muito quando soube que ia trabalhar novamente com esse público e então logo o trabalho está rendendo. Legal, então quer dizer, você já chegou aqui inclusive já trabalhando como professor, e eu queria saber uma coisa muito importante quando a gente fala de Seja, que a gente está falando de educação de jovens e adultos. Eu gostaria que você falasse aqui para os ouvintes o que é o Seja, que tipo de serviço o Seja oferece. Tá, o Seja, ele oferece o serviço para aquela parcela do alunado que, pelas mais diversas questões, não pôde terminar dentro daquele período de tempo que é, digamos, dito normal, né? Então, no caso, alunos
que são trabalhadores, a maioria massacrante deles são trabalhadores, né? E lá no Centro de Educação, que no caso seja é o Centro de Educação de Jovens e Adultos Ariosto da Riva, ele oferece desde a alfabetização até a conclusão do ensino médio. Ah, ok. Né? São mais de 20 anos que o SEJA atua aqui na cidade, né? Acolhendo alunos de várias partes da cidade, inclusive. Ô Alan, e você? Da onde que você é, cara? Bom, eu sou de Alta Floresta mesmo, sou alto-florestense. Nasci aqui. Nascido em Alta Floresta. E você foi um aluno também do SEJA. Enquanto aluno do SEJA, quais são as suas impressões para a sua formação enquanto indivíduo aí e profissional também? Foi uma escola que eu aprendi muito mais que nas outras, porque lá é tipo uma família, né? Ali é tudo... É bem assim, os professores são bem assim, acolhedores. Isso é importante. E eu acabei gostando ali, tô até hoje, agora estou trabalhando aqui na escola. Quer dizer, você continuou ainda no ambiente da escola ali, só que agora como profissional, não como estudante mais. Com técnico de informática, fiz uns cursos, né? Agora ingressei para ajudar, né? Ajudar nessa... E você se formou quando agora? Eu se formei faz uns 2 anos. Ah, tá. E desde formado você já ingressei, né? Já ingressou lá. Legal. E você também está envolvido, então, no projeto do Memória do SEJA. Sim, só a parte de edição. Edição e publicação. Temos nosso canal no YouTube, né? E temos também as páginas que nós... Opa, então, peraí. Vamos fazer o seguinte. Primeiro nós vamos falar sobre o que é esse projeto, e aí vocês já vão passar pra gente aqui os endereços e tal e tudo mais, pra a galera poder acessar e poder poder assistir esse material, ouvir esse material. Diga pra gente aí, pessoal, o que é então o projeto Memória do SEJA, que é capitaneado pela professora Jusilene. Tá, o projeto Memória do SEJA é um dos diversos projetos que a escola desenvolve. Esse em específico, ele busca resgatar e preservar a memória dos personagens que passaram pelo SEJA. Esses personagens variam de alunos, funcionários, professores, etc. Tá? O nosso trabalho, ele começa chamando as pessoas para as entrevistas, né? A professora Jusilene tem uma lista dessas pessoas que fizeram parte, que marcaram a história, a trajetória do SEJA, né? Então a história deles também se confunde com a própria história do SEJA. Que inclusive nós fizemos uma série de entrevistas até o momento, né? E a gente vai para uma segunda etapa para poder continuar. Bem, a partir do momento que a gente finalizar essas entrevistas, né? A gente pretende preparar a parte técnica do material, toda a edição, a questão de divulgação também, para a gente poder exibir para o público, no caso, nosso público, o nosso alunado do SEJA, né? E é claro, as pessoas que vão aparecer lá, que serão as homenageadas. Poxa, interessante. Agora, esse projeto aí, finalizado, o público final são só os professores ou a comunidade também pode usar? A comunidade escolar e também a comunidade da Floresta, claro, geral, a sociedade local. É porque o que a gente já pensa já, né? Como é que esse programa, ele é uma produção do TEAF, e o TEAF você sabe, né? Que é o Teatro Experimental de Alta Floresta, também é um espaço onde você tem também ali um clube de cinema e tudo mais. Eu acho que seria muito interessante também uma proposta aí. Imaginei, né, já aqui. Para uma exibição aberta ao público lá ao final desse projeto aqui. Eu acho que seria muito interessante, né? A população em geral ali ter esse acesso e um ambiente que é um ambiente muito legal assim para um ambiente cultural. Abrir aí para a população, é o teatro. Estou falando isso puxando aqui, né, para o nosso lado. Não, aqui, mas porque... eu já gostei da ideia. Maravilha. E assim, a gente quer acompanhar aqui esse projeto de vocês, porque tem muito a ver com a finalidade desse programa aqui, que é justamente estar lidando com a memória da cidade, né? Sim. Então acho que a gente está caminhando paralelamente com objetivos aí muito semelhantes. Ainda mais, desculpa te interromper, mas o Memória do SEJA tem uma questão interessante que, pelo fato da cidade de Alta Floresta ser jovem, a gente tem personagens que fazem parte da história do SEJA em paralelo com a história da própria cidade. Exatamente. Tá, isso é uma questão que a gente está puxando no documentário, né, que é perguntado, que é falado, inclusive. E o projeto, ele já está desde quando que vocês estão executando esse projeto? Bem, iniciou-se nesse ano letivo,
devido às paralisações em questão da greve que aconteceu, né? A gente também teve que suspendê-lo no momento, mas a gente já vai retomá-lo por causa das nossas atividades, retornar essa semana. E vocês têm, assim, alguma previsão para a finalização desse trabalho? Olha, eu tenho uma previsão, sim, tá? Provavelmente deve terminar até o final desse ano letivo. Como teve a paralisação por causa da greve, né? Aí a gente vai ter que rever, mas é bem provável que termine ainda esse ano. Tá? Legal. Então é o seguinte, conte conosco aqui. E aí, no decorrer, que inclusive vocês já enviaram material para a gente que irá compor essa memória. Você já enviou material para a gente que não sei se vai fazer parte ou não, mas parece-me que a equipe que estava trabalhando no projeto foi a equipe que captou o material lá, né? Sim, éramos nós. Enviou, né? Então, pra gente aqui é muito legal, se vocês quiserem, né? E estiverem dispostos aí a enviar também parte desse material que vocês acharem que é interessante para manter aqui os ouvintes aqui atualizados do que vocês estão produzindo lá. Sim, a gente encaminha, porque o projeto Memória do Seja, como é a gente também tem um projeto Grito Jovem, né? Que é um projeto que, quando eu cheguei para dar aula no Seja, já existia. E lá faz parte o Alan, faz parte Grito Jovem. Isso, o Grito Jovem. Então, esse projeto, ele também busca justamente dar, como o próprio nome diz, né, dar voz, ouvir as pessoas, divulgar as ideias, divulgar as pessoas que fazem parte do próprio Seja e aquilo que acontece no Seja, né? Então, o nosso trabalho, ele visa registrar esses acontecimentos, como por exemplo a questão da formatura dos alunos do Seja, né, que já aconteceu esse ano, né, porque o Seja oferece um ensino que ele possui períodos trimestrais, né, então o aluno pode encerrar o seu ensino médio em um trimestre. Sim. Então a gente fez um evento, a gente cobriu, a gente divulgou, filmou, né, e a gente exibe para eles, né, nos intervalos das aulas, quando é possível, a gente chega lá, exibe, toda acolhida também a gente exibe o nosso trabalho e sempre convida eles a participarem conosco, né? Maravilha, eu acho que é muito importante isso, visto que toda iniciativa que reforça os laços comunitários são sempre muito importantes. Estou aqui com Josinei Matos, estou aqui também com Alan Alisson. Nós estamos falando sobre educação, ou seja, o tema de hoje é Sem Educação Não Dá, um país se faz através de homens, mulheres, muitos livros e luta. E o Josinei está falando para a gente aqui um pouquinho sobre o projeto lá Memórias do Seja, capitaneado pela professora Jusilene, e ele também falou um pouquinho aqui sobre o Grito Jovem. Nós continuaremos aqui com esta dupla que está conosco, mas antes nós vamos para mais um bloco. Só que esse bloco de agora, caríssimos ouvintes, é uma entrevista feita online com o poeta, compositor, produtor musical, escritor Ícaro Max, lá de João Pessoa, Paraíba, e nós fizemos uma entrevista com ele esta semana, que nós exibiremos neste momento. Agora, depois da entrevista com o Ícaro Max, nós voltamos aqui para continuarmos um papo com o Josinei Matos e com o Alan, e o programa Satélite na Floresta continua neste 13 de agosto de 2016, nesse sábado ensolarado aqui na cidade de Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil profundo. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei de que horas exatas o programa Satélite na Floresta passa aí em Alta Floresta, mas recebi aqui o convite do queridíssimo amigo, poeta, músico, pensador André Psiconauta, com muito prazer que estou atendendo o pedido dele também e compondo também essa fauna criativa, delirante que salta, né, por baixo
dessa estrutura sufocante que é a estrutura da cultura, como ela é feita e reproduzida nesse país e, enfim, no mundo globalizado como a gente encontra nos dias de hoje. Psicólogo social, louco de carteirinha, vamos dizer assim, no sentido de que tô vivo e tô querendo explorar todas essas possibilidades do que é estar vivo e procurando também sempre aprimorar minhas inquietações, né? Lapidar a partir da crise, né? A partir da ruptura, a partir do salto mesmo, assim, da própria ação mesmo de viver, de estar vivo e tal. E dar os contornos, assim, transformar ou modelar, se pode falar, moldar talvez nem tanto, assim, mas porque também gosto de deixar alguns pontos fora do eixo aí, né, tipo, em aberto pra gente expandir o circuito de pensamento, né, de percepção e tal.
Ícaro Max. No limite. Naquela noite, chovia forte. Aumentei o som do carro, era John cantando. Suavemente, aquela melodia tomava as pistas da minha alma. Não resisti e fechei os olhos. Tirei as mãos do volante, eram mais de meia-noite. Subi aceleradamente enquanto cantava fora de mim, numa pista universal. De repente, estou perto de casa e faço uma entrada irregular na contramão. Está vindo um carro em minha direção e eu acelero para escapar. Não é o suficiente. Reverbera no som um estrondo do lado de fora. 2 veículos dançam em círculos quase perfeitos. O cheiro de queimado sobe, não havia estrelas naquela noite. Todavia, cada indivíduo, né, começa em algum lugar e tal. No meu caso, na infância, comecei com minha primeira expressão, digamos assim, minha primeira expressão artística foi o desenho mesmo, assim, eu tinha uma paixão, uma febre, assim, por desenhar e tal. Gostava muito de desenhar, tipo, tudo que eu via, que eu percebia, assim, coisas do universo do mundo infantil mesmo que eu tinha e tal. Começava a colocar no papel. Depois uma paixão súbita, assim, pelas palavras, assim, as palavras difíceis ou não tão usuais que eu via nos livros ou em algum lugar, em filme e tal. Eu procurava no dicionário, anotava, fazia espécie de compêndio, assim, meio desorganizado de folhas, assim, tipo, anotando essas palavras e criando outras palavras com essas palavras e desdobrando as palavras e meio que fazendo como se fosse um Lego, sabe, assim, pegando essas peças de som, assim, e meio que tentando encaixar de uma forma nova, algo que, sei lá, talvez não tivesse ainda acontecendo ou não tivesse ainda acontecido dentro dessa realidade humana, assim, sufocante e tal. O primeiro passo, assim, para a criação, ou para me identificar como criador, como poeta, como artista, foi esse deslocamento, assim, de sensibilidade, né, como se tivesse sempre um passo
distante, assim, fora do ninho, assim, desse coloquialismo, formalismo da vivência comum. Mas foi mais ou menos a partir dos 10 anos que eu comecei a ter um contato assim realmente intenso com música, no sentido de querer, de ter essa necessidade de me expressar musicalmente e tal. Comecei aprendendo a tocar violão, e depois com 14 anos ganhei uma guitarra e tal, já estava começando a mergulhar nesse tipo de música virtuosa, assim, vamos dizer assim, tipo, entre o jazz, o fusion, o world music, instrumental e tal, essas coisas assim, mais Frank Zappa, mais Steve Vai, Joe Satriani, ou também mais pegando o neoclássico ali com Malmsteen, enfim, aquela savana de guitarristas assim, tipo Paul Gilbert, essa galera assim, que me estimulou a desenvolver a parte técnica, né, assim, mais a parte da execução assim, mais precisa e eficaz no instrumento, buscando explorar essa coisa das abordagens mesmo de guitarra, de timbre, de som, de execução, como eu falei. E a primeira banda que eu toquei mesmo foi, tipo, além de tem algumas bandinhas de garagem que eu fiz parte, assim, umas mais punks, outras mais hard rock e tal, né? Mas a primeira banda que eu toquei, assim, que tinha alguma projeção foi uma banda de metal lá na Paraíba, né? Lá de uma pessoa que era o Metal Brain. Metal Brain eram, tipo, na década de 90 eles fizeram um cover de Metallica, né? Se bem no começo da década de 90, acho que 90, talvez 91, 92, não sei, coisa assim. Eu não tenho lembrança porque nessa época eu era muito criança, né? Enfim. E eles lançaram em 97 um CD chamado The Core of Life. E era um CD bem interessante, assim, com músicas deles e mais nessa linhagem thrash metal mesmo, Metallica do começo, assim, Megadeth e tal. E eu me interessei, né, tipo, fiz um teste na época do Mirk lá, né. Eu vi o baterista no canal lá popular procurando alguém pra fazer teste de guitarra e tal, eu me candidatei a fazer o teste. E isso foi o que? Foi em 99. Tinha 14 anos. Aí eu fiz o teste e tal. Consegui entrar na banda, assim, e eles ficaram impressionados, né? Garoto de 14 anos tocar do jeito que eu já tocava e tal, assim, eles ficaram muito fora do, né? Não é tão comum assim encontrar e tal. E a gente foi ficamos um tempo ensaiando na garagem e tal, mas a banda acabou meio que se desfazendo por conta de alguma necessidade do baterista lá e tal, que não tem muito a ver com música. E enfim, aí eu fiquei sem banda, né? Fiquei um tempo assim encostado até que, enfim, o antigo guitarrista, na verdade o antigo guitarrista do Metal Brain, que eu conheci depois que eu comecei a ensaiar com eles e tal, se tornou meu amigo na época, assim, bem próximo. Ele disse que tinha retornado com Metallica cover, não sei o que, tudo bem que era, eu pensei, e ele falou, não, você não tá afim de tocar porque eu tô com outros projetos e tal, vou sair da banda, etc. Tudo bem que no começo eu fiquei assim meio, porra, banda cover e tal, não sei o que. Nessa hora de uma coisa eu não tô fazendo nada assim mesmo e tal, então eu vou ter a experiência, entendeu? Aí eu topei.
O primeiro show que a gente fez foi no Docas, lá em Recife, em 2000 e... acho que foi final de 2002. Não. 2002 foi 2001, acho que foi 2002. Não lembro muito bem não. E... enfim, fiquei um tempo tocando com os caras lá e tal, os coroões lá. E foi bem interessante porque realmente foi a primeira experiência assim de palco grande, assim. Cheguei a tocar com essa banda para mais de 1000 pessoas, assim. Foi bem impressionante, assim, na época eu não tinha a mínima ideia que isso poderia acontecer. E depois, com essa coisa do metal e tal, comecei a também flertar com outros estilos de metal, né? Conhecer outros gêneros e tal, e pesquisar e ouvir, e fulano recomendando e tal. E fui conhecendo outros gêneros, né? E acabei chegando a tocar numa banda de heavy metal melódico, speed metal e tal, assim. Chamada Nephilim, que eles tinham essa coisa mais voltada pra música como se fosse Stratovarius, né? As coisas meio Blind Guardian, meio Angra. Quer dizer, tem essas referências assim bem, né, virtuosas, assim, técnicas e tal. Eu gostava, assim, eu tava mergulhado nesse universo de... quanto mais veloz, melhor, sabe? E, enfim, passei um tempo nessa onda e tal. Depois toquei em outra banda que fazia um som mais soturno, mais gótico, assim, que era o Meliai. A gente tinha umas composições também em latim. E é interessante, sim, foi uma experiência também bem interessante. Foi pouco tempo, assim, a banda se dissolveu, porque estava focado num casal que era um compositor, os compositores, né? E eles brigaram, alguma coisa assim, se separaram e a banda acabou, né, se desfazendo também, por consequência. Remember when we fought in this while we were merrily fought. Get yourself up on TV. This is getting this beat on you. You better die. Stay with that. Get yourself up on TV. Mas em relação, por exemplo, a escrita, a produção, a composição, eu já, quando comecei a tocar, assim, a pegar a naturalidade, né, com o instrumento, assim, e desenvolver esse gosto por uma música mais elaborada, mais veloz, mais técnica, comecei a escrever também os próprios temas instrumentais, né, eu abria um blocozinho de PDF, só uma correção, PDF não, bloco de notas mesmo. Na época eu acho que não existia ainda, ou se existia eu não tinha conhecimento de PDF, mas eram os blocos de notas que eu abria e tal, só para corrigir. Eu desenvolvi na época um métodozinho para escrever minhas próprias tabulaturas e minhas músicas, né? Que eu sonhava na época em fazer um som instrumental, assim, tipo, nessa pegada desse universo que eu tava começando a referenciar e tal. E escrevi algumas músicas. Não consigo lembrar agora, tipo, em termos de números, assim, mas escrevi algumas músicas para essas bandas antigas que eu tinha, né? Algumas músicas que tem letras também, português, depois comecei a escrever em inglês, assim, foi porque você achava que o inglês tinha uma maior naturalidade pro gênero de rock que eu tava gostando e tal. E pra mim foi mais
rápido assim, mais engatilhado assim na época. E mesmo também depois, né, eu vou falar um pouco também sobre nós e sobre o Schizopop, sobre outros projetos que eu fiz parte também como compositor e frontman. Mas na época eu já estava desenvolvendo esses trabalhos e criando minhas próprias músicas, só que realmente eu não consegui encontrar ainda, eu não tinha condições financeiras e ir no estúdio ou mesmo adquirir meu próprio equipamento para fazer gravação caseira e tal. E também não tinha um lastro de conhecimento assim na cena local relativo a músicos que tivessem mesmo interesse ou que pudessem me ajudar a dar uma forma objetiva ao que eu estava desenvolvendo como compositor. Foi um processo bem longo e tal. É louco voltar um pouco no tempo em relação a esses projetos tal, que eu comecei a despontar como função primordial e tal. Por exemplo, no caso foi o Schizopop em 2009 e tal, porque 2008 no caso, final de 2008. Porque mesmo o meu projeto atual, que eu tô um dos projetos atuais que eu estou fazendo parte, que é o Man vs Buffalo, ele tem essa semente já dessa época, assim. O Schizopop começou quando eu conheci o Pablo Giorgio, né, o meu parceiro de composição também, que é o vocalista também do Man vs Buffalo. E a gente começou a trabalhar um bocado de coisas juntos, assim. A gente se conheceu na aula de meditação e tal, de yoga. E começamos a trabalhar, nos identificamos com algumas coisas assim, trocamos ideias sobre Pink Floyd, Syd Barrett, psicodelias dos anos 60 e LSD e tal. E meio que começou a surgir essa engrenagem artística assim, que se transformou no Schizopop. E que lançou um EP, né, o Polvo. Fizemos várias composições e, enfim, por conta de desentendimento, chegou a viajar para São Paulo, fez alguns shows lá em Campinas e tal. E nos desentendemos, né, porque temos muitas diferenças, assim, basicamente percepção ideológica e tal. E depois eu montei o The Noise, né, foi o passo assim de me meio que tornar um pouco mais independente na questão como frontman, assim, como artista de apresentação de palco mesmo, assim. Não que eu já não tivesse uma performance elaborada quando nas outras bandas, não, eu sempre fui meio experimental assim no palco, eu sempre gostei dessa coisa mais punk de performance mesmo, assim. Sempre me identifiquei, porque acho que
coisa do núcleo mesmo que informa, assim, o núcleo em ebulição, sabe? E o de nós é um capítulo à parte, eu preciso falar no outro áudio. Programa Satélite na Floresta. Uma alternativa para os seus ouvidos e cérebro. Este é o programa Satélite na Floresta, hoje 13/8/2016. Eu estou aqui com dois ilustres convidados, Josinei Matos, professor de filosofia do SEJA, Alan Alisson, técnico de informática e ex-aluno lá do SEJA. Vocês estão ouvindo o programa Satélite na Floresta. O programa Satélite na Floresta tem pesquisa, direção e apresentação André Pereira, reportagens Wesley Ramos, produção TEAF, Teatro Experimental de Alta Floresta, pós-produção Mundo Psiconáutico. Se você quer falar conosco pelo telefone, ligue 3521-8275. Se você é compositor, músico, possui banda e tem material gravado, envie-nos pelo e-mail programa satelitinafloresta@gmail.com. Também nós estamos lá no Facebook, onde todo o material visual e de áudio é postado. É só digitar programa Satélite na Floresta que você achará a nossa fanpage lá. O programa Satélite na Floresta é o primeiro programa de contracultura da cidade de Alta Floresta. Contra a cultura do medo, contra a cultura do ódio, contra a cultura da guerra, contra a cultura da subserviência, contra a cultura da massificação, contra a cultura da ortodoxia, contra a cultura da moral de rebanho, contra a cultura da burrice, contra a cultura da mentira, contra a cultura. O programa Satélite na Floresta é onde o artista independente e o pensamento livre se encontram. Pois bem, caríssimos ouvintes, vocês acabaram de ouvir no bloco passado uma entrevista online com Ícaro Max, poeta, produtor cultural, guitarrista, compositor, escritor lá de João Pessoa, Paraíba. Grande Ícaro Max, gente finíssima. Inclusive vocês ouviram também aí um poema que já foi aqui ao ar lá no nosso quadro A Voz das Palavras. O poema No Limite do Ícaro Max já tinha sido apresentado aqui para os nossos ouvintes, e aí agora nessa entrevista ele veio novamente à tona. Eu quero lembrar vocês que o quadro A Voz das Palavras funciona da seguinte maneira: você, poeta, escritor, nos envia o material lá pelo e-mail programa satelitinafloresta@gmail.com. Esse material é enviado para os atores do TEAF. Lá no TEAF eles fazem as gravações, interpretam esses poemas, e esses poemas, depois que foram registrados pelos atores do TEAF, são levados para o estúdio do Mundo Psiconáutico, onde lá é feita a edição, então com sonoplastia, musicalização e etc. E o resultado depois a gente traz ao ar aqui no programa Satélite na Floresta. Estamos obtendo excelentes resultados e os poetas estão participando conosco. A gente está produzindo mais uma leva do A Voz das Palavras lá no Teatro Experimental, porque a gente faz lá uma leva, né, um conjunto de poemas, e a gente vem e publica esses poemas, e aí depois a gente faz de novo a compilação, a gente recebe os poemas novamente, a gente faz as escolhas desses poemas, levamos novamente para o pessoal lá do TEAF, marca um dia lá, eles marcam 1 ou 2 dias lá e ficam só lá fazendo o estudo desses poemas e depois as gravações desses poemas. Por isso que a gente vai fazendo por blocos, né? A gente grava lá uma série de poemas, a gente passa aqui no ar, depois a gente grava mais uma série e passa novamente. Então aguardem, porque uma nova série de poemas do A Voz das Palavras logo logo estará aqui no Satélite na Floresta.
Muito bem, caríssimos ouvintes, estamos aqui então com o Josinei Matos e estamos também aqui com o Alan Alinson e nós estávamos falando agora há pouco sobre os projetos desenvolvidos lá no Seja. E vamos continuar, pessoal, falando um pouquinho mais sobre esses projetos tão interessantes que vocês desenvolvem lá no Seja. Então a gente estava falando do Memória do Seja, que eu acho super importante, muito bacana demais. O Grito Jovem, que vocês começaram a falar um pouquinho sobre o Grito Jovem, para quem está chegando agora e ligou o rádio agora e não sabe do que se trata o Grito Jovem ele é um projeto desenvolvido lá no Seja e o Josinei vai falar mais uma vez para a gente o que é esse projeto, Josinei. Tá, o projeto Grito Jovem ele envolve divulgação daquilo que acontece ali dentro dos muros da escola e fora dele também. Por exemplo, durante formatura, qualquer evento, qualquer trabalho, se o professor solicitar que a gente registre, a gente vai lá, registra, fala com os envolvidos e divulga para a escola poder tomar conhecimento daquilo, né? Nosso principal recurso para isso é Facebook, mídia social. No caso, o trabalho que o Grito Jovem fez fora da escola se deu mais recentemente em questão de cobrir dentro, claro, das nossas limitações, né? Dentro dessas limitações, a greve que aconteceu na educação aí que durou pouco mais de 2 meses, né? Isso envolveu nossas idas para Cuiabá, foram 3 idas para Cuiabá, né? É claro que essas idas nós fomos junto com a caravana do Sintep para Cuiabá, né? Sim. Então nós acompanhamos, né? Registramos tudo, tivemos oportunidade de falar, por exemplo, conversar em alguns momentos que era possível com o Henrique Lopes, que é o presidente do Sintep, verificar de perto como é o movimento, porque a Alta Floresta às vezes dá a impressão que é muito distante das coisas, né? Que a gente não tem uma noção exatamente do que acontece, mas pegar a ida para Cuiabá, a gente pode observar que lá em Cuiabá existe um movimento estudantil em ascensão, tá? Que participou efetivamente de uma boa parte dos atos do Sintep, né, que não recusou em nenhum momento a participação destes estudantes, que eles tinham uma pauta própria. E a pauta comum com a classe de educação foi justamente pela suspensão das parcerias público-privadas, né? Tanto que houve ocupação em Cuiabá de determinadas escolas, né, que já foram desocupadas agora em decorrência da finalização da greve. Tá? Então o nosso trabalho foi registrar, foi andar muito lá, né? Muito calor, alguns problemas que a gente passou lá, né? Mas no final a gente conseguiu registrar tudo, conversar com as pessoas e sempre divulgar as informações que nos é possível fazer. Parte desse material foi divulgado aqui, né? Sim. Parte do material foi divulgado aqui. Aliás, mais uma vez, Josinei, você sabe que a nossa parceria, ela está se solidificando aqui, se consolidando. Então, por favor, não esqueçam da gente, o Alan, vocês sabem disso. Inclusive, o Alan poderia falar um pouquinho agora, Alan, sobre o projeto da rádio de vocês, lá no Seja, né? E você também já tinha experiência, né, com rádio escolar desde o Furlane, é isso? Como é que é essa história aí? Quando eu estudava no Furlane, na meados de 2012, tive a ideia de tirar um pouco mudar a rotina dos alunos, né? Sim. Que é aquela rotina todo dia, sai para intervalo, lancha, volta, assim. Aí tive essa ideia, começamos com a caixinha de som no refeitório, fomos expandindo, até que montamos uma rádio que está até hoje lá no Furlane. Que bacana. Aí quando mudei pro Seja, né? Continuei como aluno lá, conversei com o gestor, aceitou, e continuamos o projeto e montamos a rádio, que agora é a Nova Onda. Nova Onda é o nome da rádio. Nova Onda, que tem a página, tem tudo, tem muitas entrevistas com os professores ou alunos participam, os projetos são divulgados, tem muita coisa legal, músicas, os alunos pedem pelo WhatsApp, tem o nosso WhatsApp que é espalhado pela escola lá, tem o número, né, e os alunos pedem músicas e vamos que
Que bacana. Aqui, o programa Satélite na Floresta tem um carinho muito especial por tipos de projetos como este aí, porque a gente acha muito importante a comunicação social, visto que a comunicação social, ela fortalece laços, a identidade e também ajuda a propagar as ideias. É muito interessante a gente ter a oportunidade de realmente fazer parte de um movimento que toma a frente de um instrumento como esse. Então eu fico muito feliz de jovens como vocês já terem essa preocupação e saberem da importância de um instrumento tão poderoso que é o instrumento das comunicações sociais. E fazer um bom uso deles é a melhor coisa que vocês podem fazer pro Brasil, galera, sério mesmo. E me diz uma coisa, Nova Onda é o nome da rádio de vocês lá no Seja. Quanto tempo já está funcionando a rádio lá? Ela começou, como posso dizer assim, fez um ano semana passada. Poxa, que legal, cara. Já está um ano já. Já um ano. Começamos muito também bom. Com uma portinha, fomos expandindo, agora nós temos um quartinho, tudo. Então, vamos fazer um convite para vocês aqui da Rádio Nova Onda. A gente quer se aproximar das escolas, a gente quer se aproximar sempre do ambiente educacional. Não é o primeiro professor que vem aqui. Já veio aqui o professor Jean Rezendes, já tivemos aqui o Nilson Pereira, lá da Secretaria de Educação, ou seja, agora o Josinei Matos. Quer dizer, a gente tem aqui sempre um carinho muito especial com os professores, com a área da educação e, portanto, queria fazer um convite para o pessoal da Nova Onda. Já que vocês estão inseridos dentro da escola e que vocês ali prestigiam a fala dos professores e dos alunos, quando vocês tiverem um material de registro interessante, falando sobre a história do Seja, falando sobre a vida escolar, tanto pela ótica do professor, como pela ótica do aluno, tenha certeza que a gente vai ficar muito feliz em poder também aqui transmitir essas informações. Então, Alan, fica esse convite, tá? Então, se vocês quiserem aqui trazer material pra gente, que vocês acharem que é importante a gente divulgar aqui também, a gente divulga aqui e também falamos sobre a rádio de vocês e tudo mais, tá? Então, fica lançado o convite, nós vamos aguardar com muito carinho. Eu estou aqui com o Josinei Matos e também estou aqui com o Alan Alisson, que é técnico de informática, mas também tem em campo esse projeto, né, que é a Rádio Nova Onda, lá no Seja. E você também, Alan, me falou sobre a horta orgânica. Acho muito interessante isso, visto que aqui também, no programa Satélite na Floresta, nós falamos sobre sustentabilidade. Então, conta pra gente sobre esse projeto, Alan. Nós fizemos essa horta com a ajuda dos alunos, professores, né, todos os funcionários da escola. E durante a semana, né, cada funcionário tem um canteiro lá, ajuda, tem quando pode, né, depende do horário, né, ajuda. E nos finais de semana também, nós, que nem hoje, né, nós pegamos lá, juntamos alguns funcionários e fomos lá pegar adubo orgânico. Opa, vocês foram pegar um adubo orgânico para poder levar para a horta. Aumentar os canteiros, a demanda lá é grande, né? Tem que ser uns canteiros, a escola é grande, né? Então aumentar os canteiros para... Eu posso dizer então que hoje vocês realmente botaram a mão na massa. Na massa, literalmente. Ótimo, muito bom. Agora é o seguinte... As aulas de informática que ocorrerão lá no Seja, são aulas gratuitas, é isso, Alan? São aulas gratuitas. O que o aluno precisa? Ele precisa ser matriculado no Seja, tem a matrícula, né, registrado, tudo, e aí já tem a oportunidade de ter a aula, né? Participar das aulas aí. Então, quando que vão se iniciar essas aulas? Nós estamos querendo começar nesse trimestre, agora que iniciou, agora, após a greve, né? Voltou, né? Vamos começar agora. Tem a sala já pré-montada, já está quase no jeito. Já. Então tá, então as aulas de informática, elas são específicas para os alunos já matriculados no Seja. Conta uma coisa para mim, pessoal, e para se matricular no Seja, tem uma data específica? Como é que faz? Eu ainda não terminei o meu ensino médio e eu estou interessado. Quando que eu posso ir atrás do Seja? Olha, a gente recomenda que procure a escola, né? Porque como o Seja trabalha em trimestres, o período de matrícula do segundo trimestre já se encerrou, né? Aí, em decorrência da greve, a gente teve paralisação, tudo que todo mundo já conhece. Então, aquele aluno que esteja interessado em se transferir para o Seja, o Seja oferece ensino por área, né? E, no caso, o telefone de lá é 3521-2258. Obrigado, Alan. E esse ensino por área, por exemplo, você tem as 3 áreas de conhecimento: humanas,
ciências da natureza e matemática e linguagens, né? Então o aluno ele vai se situar dentro de uma delas para que ele possa concluir em até 2 anos o seu ensino médio, né? Ok. E o aluno também do ensino fundamental, ele também tem essa possibilidade, e também o aluno que queira se alfabetizar, o SEJA também oferece essa oportunidade. Uma ressalva que eu quero fazer aqui, eu acabei esquecendo de falar, que o SEJA também oferece cursos do pró-funcionário, que são cursos específicos para os funcionários, para os trabalhadores da educação do Estado. Ok. Outra coisa, só uma informação importante: idade mínima para o estudante se matricular? Para o ensino médio é maioridade, 18 anos, né? Para o fundamental, salvo engano, eu creio que seja 14. Agora não tenho certeza, agora me desculpe, mas eu não tenho certeza dessa informação, mas deve ser porventura disso. Ok. Mas aí os ouvintes aqui, precisando de mais informações, acabamos de passar o telefone para vocês aí, depois a gente passa novamente aqui. E tem aí qual que é o telefone? 3521-2258. Ok, esse é o telefone lá do SEJA para quem estiver interessado aí em obter mais informações sobre este assunto. Todo o programa Satélite na Floresta, nós temos aqui uma frase do dia. Essa frase geralmente é uma frase de um pensador, uma frase que representa alguma coisa importante. E os nossos convidados aqui, eles comentam essa frase. Geralmente a gente deixa a frase incógnita até a gente fazer a leitura aqui, justamente para pegar o convidado de surpresa, para que ele possa se expressar de uma maneira mais natural, ali, espontânea. Justo. Então, eu vou falar a frase para você aqui do dia, e aí eu gostaria que você comentasse, concordando, discordando, é o seu ponto de vista livre, é isso que a gente quer prezar aqui. E é uma frase agora do Paulo Freire, que se tornou uma figura polêmica, embora patrono da educação no Brasil, está sofrendo aí, acho que mais do que nunca, apesar de nos anos 60 ele também ter sofrido aí muitas, vamos dizer assim, críticas ferrenhas e etc. Mas nós estamos vivendo um momento no país em que o Paulo Freire está sendo bastante atacado, principalmente nas redes sociais. A frase diz o seguinte: não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. Paulo Freire, patrono da educação no Brasil. Josinei, seus comentários. Bem, primeiro eu queria complementar o que você acabou de dizer, que Paulo Freire realmente vem sendo demonizado nesses últimos tempos, né? A gente está vendo aí uma situação crescente de ódio, só que esse ódio ele é acompanhado de desinformação. Então, infelizmente, o ignorante ele odeia sem saber exatamente por quê. E isso vem acontecendo com Paulo Freire. Apesar de não ser minha área de formação, né, a pedagogia freiriana, ela auxilia ou pode levar o sujeito à sua autonomia. Né? Então, isso que é pregado por Paulo Freire, apesar de eu conhecer pouco da pedagogia dele, é uma limitação da minha formação. Mas, enfim, aquilo que eu aprendi dele seria isso. Tá? Isso me vem também em mente. Quando eu lembro de Paulo Freire, eu associo ele a Kant. Kant tem um texto sobre o que é o esclarecimento do período do iluminismo alemão, que ele fala: ousa saber, saia do seu estado de menoridade que você mesmo se coloca, né? Então, você tem uma situação em que nós vivemos, infelizmente, essa desinformação que leva a ódio, leva a ignorância, leva a violência. Então, infelizmente, as coisas só tendem a piorar, assim. Olha só, a gente costuma aqui dizer, o Josinei, que há uma tendência, e essa tendência ela está no nosso DNA do Brasil aqui, mas assim, mais do que nunca, ultimamente nós estamos vendo isso, uma tendência a uma valorização da burrice. Burrice que nós vamos definir aqui, porque é burrice. Burrice é você sistematicamente negar conhecer as coisas. É uma negação sistemática a conhecer. Sim. E a gente, como você acabou de dizer aí, você meio que, as pessoas que odeiam, né, acabam odiando muito sem ter propriamente uma base
para compreender aquilo que, vamos dizer assim, que é o seu alvo, né, de ódio ali. E aí a gente vê que aqui no Burrice a gente tem a gente encontra, obviamente que a gente não pode fazer grandes generalizações, mas nós temos que admitir que esse elemento é um elemento presente aqui no Brasil, que é uma cultura da burrice. Já que o pessoal está falando tanto em culturas aí, nós temos cultura do estupro, cultura do não sei o quê, nós temos sim a cultura da burrice aqui, e ela é muito valorizada em alguns ambientes. Essa sistemática negação a conhecer aquilo que você ainda não teve acesso inicial. E é por isso que este programa Satélite na Floresta, ele tem uma função primordial, que é a função do esclarecimento. Como um satélite, mais uma vez, outra função do satélite é trafegar informações. E trafegar informações de pontos distantes e pontos de vistas divergentes também. E a gente gosta muito de trazer aqui pontos de vista, a gente gosta muito de trazer aqui o esclarecimento. E, portanto, pegando esse gancho da educação, pegando isso que você acabou de falar, comentando sobre o Paulo Freire, a gente teve alguns meses atrás um grande debate no meio educacional sobre a postura do professor em sala de aula, quais são os limites da liberdade de cátedra do professor. Foi muito discutido ultimamente, visto que nós temos aí um projeto que é chamado de Escola Sem Partido. A gente viu que esse projeto, ele inclusive já foi implementado em algumas cidades brasileiras, tá? Via prefeituras, né? Mas agora ele estava numa instância maior, federal. Se não me engano, o parlamentar se chama Magno Malta. O Magno Malta, exatamente. Esse projeto. Pastor Magno Malta também, não sei se ele é pastor, eu sei que ele é evangélico. Ele é envolvido com essa bancada. Com a bancada evangélica. E aí houve um grande debate, bastante acirrado, sobre esse projeto, visto que o nome dele já meio que induz as pessoas a pensarem de acordo com a ideia que os proponentes do projeto tendem a encarar a situação. Escola sem partido, a gente vê uma escola partidarizada, onde você tem defesa de partido A ou partido B, e é necessário então você acabar com isso. Mas eu gostaria, e a sua presença aqui é muito importante, um filósofo, um professor, então nada mais pertinente do que ouvirmos da sua boca um pouquinho sobre o que você acha deste projeto chamado Escola Sem Partido. Bem, infeliz e oportunista. Você tem uma situação em que você vem a talhar a possibilidade de diálogo dentro de uma sala de aula, que se você não possui isso, se você limitar determinados temas, como é que eu não vou falar de política em sala de aula? Não é impossível que eu não fale em política. Dentro das disciplinas de humanas, isso é inevitável de se fazer. E das demais disciplinas também sempre vai cair alguma questão do tipo. Porque educação, ela não se trata somente de ensinar a somar, a subtrair, a ensinar que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Mas entender o contexto, entender que não há vilões, há personagens, que essas pessoas participaram da história, o que elas fizeram, etc. O que os defensores da Escola Sem Partido colocam é que é para vetar a chamada doutrinação ideológica, por alunos serem um chamado público cativo, então eles estariam à mercê dessa doutrinação por parte de professores. O problema aí é que não há diálogo para começar, mas o discurso ele é muito raso. Se essa doutrinação ideológica acontecesse mesmo de fato, o problema seria evidente, sabe? E uma situação que me preocupa muito é justamente você limitar. Por exemplo, eu falei aqui a questão de demonizar. O Paulo Freire foi demonizado, está sendo acusado de comunista, etc. O termo comunista, muita gente nem sabe do que se trata. E isso virou um termo pejorativo agora. Virou pejorativo. Nós lá em Cuiabá, nós ganhamos uma camisa vermelha do Sintep. Aí teve gente que chamou a gente de petista na rua. Olha só. Entende? Eu lembro de um outro caso de uma criança lá em São Paulo, na época da Copa do Mundo, em 2014, que estava com uma camisa da Suíça
e foi agredida verbalmente porque a camisa é vermelha. Então, PT. Olha só o absurdo de se agredir uma criança por causa disso, entende? É ignorância isso. Mas, enfim, o problema maior aí é que você limita o diálogo. Limitar o diálogo, limitar o trânsito de informações. Limitar o trânsito de informação é você não permitir que aquele sujeito obtenha conhecimento, desenvolva conhecimento, senso crítico e se torne ou continue como massa de manobra. Somente isso. Um sujeito que vota, continua concordando, assiste TV, bate palmas, vê o político lá rindo na cara dele e continua batendo palmas. Basicamente é isso. E outra coisa que eu sempre, quando se toca nesse assunto, eu gosto de ressaltar, visto que eu também atuo na área da educação, é o seguinte: nós temos uma legislação que ela já preconiza a proibição do proselitismo religioso e partidário dentro da sala de aula, ou seja, já é crime o sujeito ali querer enviesar a sua aula para uma propaganda política, por exemplo, de um partido A ou partido B, né? Então isso já é um crime, isso daí já pode ser, o professor já pode ser responsabilizado por isso, visto que em sala de aula é proibido se tomar um partido político. Agora, o seu posicionamento, a sua visão de mundo, né? Aí é uma coisa que você realmente, no caso de uma lei como essa, qualquer pessoa que suspeitar que o professor está ali fazendo uma doutrinação ideológica, ele já vai acionar aí os mecanismos jurídicos aí. Ou seja, eu estou imaginando até que se uma lei dessa realmente viesse a vigorar, os professores não iam conseguir mais dar aula, porque a todo tempo eles seriam interpelados ali e as interpretações seriam as mais diversas possíveis. O professor está sendo ideológico porque ele está ali falando sobre o darwinismo, por exemplo, ou mesmo falando numa aula de biologia, que nesse contexto aí tudo isso vira política, né? Aí o cara fala do darwinismo e não deu tanta atenção para o criacionismo, então está enviesando a ideologia dele, uma ideologia que prega o ateísmo, sei lá o que, ou seja, são tantas confusões que podem vir a partir isso que você falou me lembra um pouco da questão da caça às bruxas no período da Guerra Fria nos Estados Unidos, né? Aquele que se desconfiasse que ele fosse um agente contrário aos ideais americanos, etc., ele era preso, né? São situaçõões assim que assustam, né? Que eu espero que não aconteça, que de verdade espero que não aconteça. E eu acho que as pessoas elas devem ficar assim, elas devem ter bem claro na mente delas de que os professores eles não são habilitados ali a fazerem doutrinação em sala de aula, né? Isso não faz parte da profissão do educador, né? Isso daí é antiético, inclusive. Então, eu acho que esse tipo de discussão, da maneira em que está sendo colocado agora, com certeza os interesses políticos estão acima de qualquer interesse educacional. Sim, o nosso trabalho, ele se atenta em justamente dotar aquele aluno de conhecimento, transmitir conhecimento, possibilitar que ele se torne um sujeito autônomo. Tá? E não doutriná-lo, porque doutrinar justamente vai contra aquilo que a gente prega. Exatamente. Tá? Lembrando a questão do Escola Sem Partido, teve recentemente em Campo Grande um projeto de lei do vereador chamado Paulo Ciufi, que tinha como base o ideal de Escola Sem Partido. Foi chamado lá de Lei da Mordaça. E um movimento que se criou com os educadores e outras esferas da sociedade conseguiu fazer com que o prefeito barrasse aquela lei. Então, esse daí é um dos exemplos que que nossos representantes tentam impor aos demais, defendendo certas bandeiras que a gente sabe que tem fundo eleitoreiro, né? É isso aí, caríssimos ouvintes. Então, aqui o programa Satélite na Floresta tem essa função de esclarecer, ou seja, a gente pega os assuntos aqui e a gente levanta essas questões aqui justamente para que a gente possa ter mais subsídios, para a gente poder refletir sobre tudo isso. Bom, este é o programa Satélite na Floresta. Eu estou aqui com Josinei Matos, estou aqui com Alan Alinson e gostaria de perguntar para vocês dois agora, convidados, como é que a gente pode fazer para achar esses projetos que vocês estão desenvolvendo nas páginas das redes sociais? Então vamos falar primeiramente sobre a rádio. A rádio eu acho na internet também.
Tem a nossa página na internet, que você põe lá Nova Onda, Alta Floresta, vai aparecer, põe a Seja, já tá tudo vinculado, assim. Entrou na página do Seja, tem a rádio lá, tem tudo certinho. Então é a página do Seja. A página do Seja, vocês lembram qual que é a página do Seja? É Seja no Facebook, né? Seja Ariosto. Deixa eu pegar aqui, peraí. É www.facebook.com/Seja Ariosto, que é a página. E tem a outra página que é o Facebook, né? Aí você coloca lá, você muda Seja Ariosto, você coloca Seja F, que é a do Grito Jovem. Tá ok, já vai direto no Grito Jovem. Ok, olha só, estou aqui com Josinei Matos e estou aqui com Alan Alisson. Nós conversamos aqui sobre educação, nós conversamos aqui sobre os projetos desenvolvidos lá no Seja, e antes que a gente ainda converse um pouquinho mais, eu preciso passar aqui para vocês algumas informações importantes de eventos que estarão ocorrendo agora nas próximas horas e nos próximos dias. Então hoje, lá no TEAF, Teatro Experimental de Alta Floresta, tem a exibição de cinema que é no projeto Cine Livre, e hoje você tem lá a possibilidade de escolher entre 3 filmes que estão lá na internet. Então você pode entrar lá no TEAF, lá no Facebook, né? Então você entrou no Facebook, colocou lá TEAF Alta Floresta, você acha lá a página deles no Facebook, e lá vocês vão encontrar os filmes que estão para a escolha do público, que é Spartacus de 2004, Dança com Lobos de 1990, Excalibur de 1981. Aí então o espectador vai lá, escolhe o filme, e o mais votado, às 20 horas lá no espaço do teatro, será exibido, e a classificação é livre. No TEAF também, mês que vem, ao final deste mês, início do mês que vem, será ofertada gratuitamente uma oficina de musicalização e musicalidade, que tem como tema Sentindo e Entendendo o Som, com classificação de 16 anos. Quando sair a data exata, a gente passa aqui para vocês, mas é uma oficina gratuita para quem tem mais de 16 anos ou mais. A oficina Sentindo e Entendendo o Som será ofertada pelo TEAF. Ainda este mês, caríssimos ouvintes, a partir do dia 31 de agosto, ocorrerá aqui na cidade de Alta Floresta o primeiro encontro científico de educação. Então ele ocorrerá em várias instituições aqui na cidade de Alta Floresta e culminará com a Feira Municipal de Conhecimento, que ocorre no dia 2 de setembro, lá na Escola Furlani. Ok? Então, dia 31 de agosto, dia 1º de setembro e 2 de setembro, o primeiro encontro científico aqui na cidade de Alta Floresta, com várias palestras que ocorrerão em várias localidades, como, por exemplo, o Centro de Juventude e Cultura. Lá no Seja também ocorrerá uma palestra dentro do primeiro encontro, entre outros lugares. Aí vocês podem acessar toda a programação através do site encontrocientifico9.wixsite.com/Encontro Científico AF, e lá você encontra todas as informações. As escolas interessadas também podem fazer as inscrições de seus projetos, relatos de experiência e resumos de trabalhos também. Entre então lá no site encontrocientifico9.wixsite.com/Encontro Científico AF, e vocês terão todas as informações necessárias a partir do dia 31 de agosto. Então 31 de agosto, 1º de setembro e 2 de setembro, primeiro encontro científico da educação em Alta Floresta. Este é o programa Satélite na Floresta. Pois bem, caríssimos ouvintes, continuamos aqui. Estamos chegando na reta final do nosso programa hoje e tivemos aqui a presença ilustre de Josinei Matos e Alan Alisson,
que estiveram conosco aqui falando sobre educação, falaram sobre os projetos do SEJA, falaram inclusive sobre o polêmico projeto de lei Escola Sem Partido, e o Josinei aqui esclareceu muito bem algumas questões relacionadas a este tema. Caríssimos ouvintes, estamos aqui com o Josinei, que vai falar um pouquinho pra gente agora sobre o 4º Ereja Centro-Oeste. Vocês estão indo pro Ereja agora, este mês? Como é que é, o Josinei? O Ereja é um encontro regional do EJA, da região Centro-Oeste, que vai acontecer em Brasília, né, na segunda quinzena de novembro. Para o Ereja, saem aqui do Mato Grosso cerca de 16 delegados que são eleitos no Fórum Estadual, que nós aqui do SEJA Ariosto da Riva participamos, eu e o aluno Marcos Vinícius, né, que aconteceu agora no final do mês de julho. Tá? E nesse fórum é possível que nós que trabalhamos com esse público possamos trocar experiências, possamos enriquecer nossas informações, e também serve como maneira de pleitear determinadas demandas que as escolas que oferecem o EJA também possuem, né? Tanto que daqui de Alta Floresta saíram algumas reivindicações que eu, como representante da cidade aqui, do SEJA, e também da Escola Rui Barbosa, que oferece a modalidade EJA aqui na cidade, também levamos para lá e debatemos, discutimos, e agora a gente vai para o encontro do Centro-Oeste, que vai ser em Brasília, que também espero que tenha sido tão produtivo quanto foi o encontro estadual em Diamantino. Ok. Josinei, é o seguinte, a gente acompanhou aí a greve dos professores, as manifestações. Sim. Nós somos muito solidários aqui à causa dos profissionais da educação. Então a gente sempre que pode, a gente está acompanhando todas as movimentações. Então os nossos ouvintes, eles tiveram a oportunidade, inclusive com a parceria que nós atamos aqui com vocês, os nossos ouvintes tiveram a oportunidade de acompanhar um pouquinho sobre essas movimentações que ocorreram nesses últimos meses. Eu queria, Josinei, que você pudesse esclarecer um pouquinho mais para os nossos ouvintes aqui, que puderam perceber essas reivindicações que estavam sendo feitas pelos professores, puderam perceber a paralisação, visto que seus filhos ficaram em casa, não tiveram aula. Quanto tempo mesmo de paralisação? Cerca de 67 dias, mais ou menos isso. 67 dias. E aqui a gente tem a obrigação, sabe, Josinei, de esclarecer algumas questões para o público. E como nós acompanhamos aqui e damos todo apoio aos professores, eu gostaria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes quais foram as motivações dessa paralisação, dessa greve que ocorreu, tanto do ensino médio como também do ensino superior também, né? Ocorreram paralisações aqui no estado do Mato Grosso, e os resultados obtidos com a greve. Gostaria que você pudesse explanar um pouquinho. Certo. Também, a greve, ela se iniciou há mais ou menos 2 meses atrás, né? Um pouco mais de 2 meses atrás. Em específico da educação, nós tínhamos 3 pautas. 2 pautas que eram diferenciadas e uma pauta comum com as demais categorias, visto que a educação não entrou em greve sozinha. No início da greve, havia cerca de 30 categorias paralisadas no estado de Mato Grosso, todas categorias ligadas ao executivo estadual. Acontece o seguinte, qual é o ponto comum com as demais categorias? Foi a questão do RGA. O RGA, que é a recomposição geral anual, que é justamente o valor que é compensado no salário dos funcionários públicos para recompor a inflação, a perda da inflação. É bom a gente lembrar que um exemplo claro da inflação foi o feijão, por exemplo, que subiu estratosfericamente aí recentemente, né? Absurdamente. Esse era o ponto comum com as outras categorias, né? É claro que cada categoria tinha suas questões específicas. Se pegar, por exemplo, o pessoal da saúde, tem a questão da ausência de concurso público há muito tempo, também tem a questão das parcerias público-privadas, como aqui no Hospital de Alta Floresta isso acontece, e também em outros locais aqui do estado. Aí da educação, nós tivemos as pautas que, a meu ver, têm um peso maior, não que o RGA não tivesse importância, porém, a parceria público-privada e a questão do concurso público. Concurso público, é importante lembrar que a maior parte dos profissionais
que estão em sala de aula e também fora dele, são profissionais que não são concursados, são profissionais que são contratados pelo Estado. Tá? Então, você tem aí uma grande gama de profissionais que o Estado contrata no início de cada ano letivo e faz o distrato no final de cada ano letivo. Ok, então uma das pautas era o concurso público, porque o número é muito grande. Muito grande. A segunda questão, que é de maior importância, a meu ver, é a questão da parceria público-privada. Tá? O Estado ofereceu uma proposta, tá, por meio de um edital chamado MTPAR, onde ele possibilitava que uma empresa pudesse pleitear a administração daquilo que ele chamou de insumo humano, né? Até, de certa maneira, sendo indelicado e também coisificando as pessoas, mas enfim. Insumo, né? Exatamente. Então, o Estado, por meio desse edital, que fica acessível na internet para quem quiser pesquisar, chama-se MTPAR, não é complicado de encontrar, ele previa, então, a terceirização do pessoal não pedagógico. Só que a classe da educação entende que todo funcionário da escola exerce uma função pedagógica. Esse foi o primeiro ponto de discordância. Então, a partir daí, foi-se vendo que o MTPAR era um monstrinho pior do que aparentava ser, né? Então, o MTPAR, por exemplo, ele previa que uma escola fosse construída, né, com dinheiro pago pelo Estado, né, e uma empresa construísse esse prédio, né, o Estado ainda pagasse aluguel para essa empresa, né? Então, o Estado ele iria somente entrar como pagador, tá? E tudo aquilo que ele chama de não pedagógico seria de responsabilidade da empresa, inclusive o cargo do diretor, que a princípio continuaria existindo, só que ele seria basicamente figurativo ali. Então, para que diretor? Só teria, então, a questão da própria gestão empresarial. O que se faria, então, seria trazer uma empresa para administrar uma escola pública e o que a gente teme, o que seria o temor de todos nós, é que isso começaria com aquele chamado insumo humano de não pedagógico e se estendesse para todas as ramificações da escola. Tá? Então, a partir daí, a partir da leitura do MTPAR, a partir de analisar tudo isso, a greve foi tomando forma até que culminou e passamos aí esses 2 meses. Tá? Aí, o resultado disso. Quanto ao RGA, nós tivemos uma proposta que foi mediada pelo Ministério Público, valendo lembrar que o desembargador Juvenal declarou a greve legal, tá? Em nenhum momento ela foi declarada ilegal, então o movimento ele foi todo dentro da lei. Vale lembrar também que foi a primeira vez na história do Sintep que aconteceu isso, que uma greve foi declarada legal, e que o RGA ele tem aí uma previsão de ser pago os 11,28% desse ano em parcelas a perderem-se de vistas até o final de 2017, mas ainda assim é um ganho, né? Apesar de não ser o ideal, obviamente, mas é um ganho. A parceria público-privada ela foi suspensa, não em definitivo, mas ela vai passar por audiências públicas, né, para que a população possa ter acesso a ela. Inclusive, é importante que a população se informe a respeito do que é uma parceria público-privada, para que ela possa ter noção e na hora de dizer sim ou não, estar ciente do que está fazendo. E por último, o concurso público, o Estado ele também prometeu lá, diante do MP, claro, a apresentar um calendário para que haja as provas, para que haja o concurso público o mais breve possível. Então vamos aguardar essas promessas serem cumpridas. Então, tomara que sejam. Ok, e enquanto isso, a gente vai aqui acompanhando os trabalhos que vocês vão desenvolvendo, tá?
novas informações, vocês podem contar conosco, que a gente vai estar aqui disponível para poder estar divulgando aí para a comunidade. Nós chegamos ao fim de mais um programa Satélite na Floresta. Este programa de número 26 hoje teve como um tema Sem Educação Não Dá. Um país se faz através de homens, mulheres, muitos livros de luta. Foi um programa aqui onde nós chamamos o Josinei e o Alan meio que de última hora, embora eles já estivessem já no nosso cronograma de convidados aqui, mas acabamos chamando eles de última hora, visto que hoje nós receberíamos aqui o Gerlando, artista plástico, mas infelizmente ele teve um problema agora de última hora e ele não pôde nos dar a sua presença aqui no programa Satélite da Floresta. Mas nós tivemos um papo aqui muito produtivo, pudemos conhecer aqui muitos aspectos sobre os projetos que o SEJA está desenvolvendo aqui em Alta Floresta. E para a gente poder finalizar, pessoal, queria que vocês passassem novamente aí os contatos e o site para a gente poder acompanhar os trabalhos que vocês estão desenvolvendo aí. Para nos encontrar via rede social é bem simples, acessa o Facebook, você pode procurar lá pelo Grito Jovem AF, né? Você vai encontrar a página do SEJA, ou SEJA Ariosto da Rifa, também você nos encontra. O telefone de contato do SEJA é 3521-2258, ele fica ali no setor G, na rua G1, certo? Quase na esquina com Isso, número 125 é o antigo Senec. Ok. Tá? É isso aí, gente. Olha, Josinei, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Já deixo aqui no ar, inclusive, o convite para mais uma volta, porque eu sei que a gente vai estar acompanhando esses projetos. Então, toda novidade que tiver, a gente quer aqui estar transmitindo para o nosso público. E aí, vocês obtendo mais resultados aí, tragam para a gente aqui. Certo, obrigado. A gente estamos sempre à disposição, tá? Queremos divulgar o nosso trabalho, queremos que a educação progrida. Ok. E Alan, muito obrigado aí também pela sua presença, e eu quero assim dizer para vocês que a rádio seja um sucesso cada vez maior lá, e tenha certeza que nós estamos aqui com a Rádio Comunitária Cidade Alta, e as parcerias elas têm que se consolidar. Então a gente está aqui e aguardando aí possíveis projetos que nós possamos fazer juntos, tá? Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Agradeço a oportunidade, né? E vamos reforçar esse que tem aqui com a Rádio Cidade Alta FM, para nós poder... Com certeza. Aliás, até, por exemplo, não sei, às vezes um estágio, alguma coisa, o aluno ele está lá, ele quer aprender um pouquinho mais sobre radialismo. Então aqui são vários os radialistas que passam por aqui, são vários os programas. Então assim, com certeza aqui a direção, o Evilás vai ficar muito feliz em receber vocês e tal, e poder trocar essas informações com vocês aí. E a gente tem um carinho, falando agora o programa Satélite na Floresta, um carinho muito especial com as rádios aqui escolares da cidade de Alta Floresta. Caríssimos ouvintes, este foi o programa Satélite na Floresta. Antes de nós finalizarmos o programa, nós temos mais um bloco musical, agora com Feira Bélica de Verdes e Volterianos, lá de Recife, Pernambuco. Naturalmente, música de Humberto Assunção e Banda Tempo, lá do Rio de Janeiro, capital, e um bando de crocodilos do Graxa, de Recife, Pernambuco. Aliás, Recife é um celeiro de criatividade impressionante. Muitas saudades aí da cidade de Recife. Se alguém de Recife estiver nos ouvindo, aquele grandíssimo abraço. Salve o Mangue Beach, salve o Brasil. E é isso aí, caríssimos ouvintes. Nós ficamos por aqui. Salve a educação. E nós voltamos a semana que vem com a convidada Luana Cardoso, cantora aqui da cidade de Alta Floresta. Já esteve conosco no programa em que nós estivemos entrevistando o Café e um Trago, e a Luana Cardoso, ela também faz parte do Café e um Trago, mas ela tem também a carreira solo dela. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a carreira solo da Luana Cardoso semana que vem, a partir das 13 horas, aqui na Cidade Alta FM 87.9 MHz. Este foi o programa Satélite na Floresta, saindo de órbita nesse momento, e vocês ficam com o último bloco musical. Até mais, caríssimos ouvintes. Este é o programa Satélite na Floresta, onde o pensamento livre e o artista independente se encontram.
Existem mais mistérios entre a terra e o céu. Você nem pode imaginar, baby. Existem mais mistérios entre a terra e o céu. Você nem pode imaginar, baby. Transportar-se para outra dimensão, onde não haja sim ou não. Transmutar-se para outra dimensão, onde não haja sim ou não. Tudo natural, como os acordes livres desta canção. Tudo natural, como os acordes livres desta canção. Existem mais mistérios entre a terra e o céu. Você nem pode imaginar, baby. Existem mais mistérios entre a terra e o céu. Você nem pode imaginar, baby. Transportar-se para outra dimensão, onde não haja sim ou não. Transmutar-se para outra dimensão, não. Onde não haja sim ou não. Tudo natural, como os acordes livres desta canção. Tudo natural, como os acordes livres desta canção. Sala de estar, mas todos eles pra lá de bêbados, com sorrisos grudados no rosto, mas sempre pinta a gente morgada, ouvindo um sonzinho que ecoa de dentro do som, na trilha, no clima tranquilo, tranquilo em cima da trilha. Por isso, amor, me entenda, não vamos entrar em contenda. Então tudo no auge, no brilho, e claro que o nego nem precisa dizer que o momento me lembra que essa gente não vale a pena. Um bando de crocodilos com média de 70 quilos. Um bando de crocodilos com média de 70 quilos. Eu sei, eu vou vomitar, mas eu quero é manter o meu sapato limpo.
Eu já tava inteirado do início que ia tá rodeado só de tipinhos. A playboyzada tão linda, mas não bate um prego no sabão. Tranquilo na trilha, no clima em cima da trilha. Por isso, amor, me entenda, não vamos entrar em contenda. Então tudo no auge, no brilho, e claro que o nego nem precisa dizer que o momento me lembra que essa gente não vale a pena. Um bando de crocodilos com média de 70 quilos. Um bando de crocodilos com média de 70 quilos. E um papo água pra cima de mim. E um papo água pra cima de mim. Um papo água pra cima de mim. Pode até piorar, mas que se chegue ao fim.